Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo, onde eu vou discutir com vocês uma das propriedades mais interessantes dos fluidos, que é a viscosidade. Todo mundo tem uma noção mais ou menos geral, pelo menos, do que é a viscosidade de um fluido. Inclusive, pensando em termos de senso comum, já vou deixar uma questão aqui para vocês. Por que a gente fala que um fluido com uma viscosidade baixa é um fluido fino, ou um líquido fino, enquanto que um líquido com uma viscosidade maior é um líquido grosso, sendo que fino e grosso são dois adjetivos que estão relacionados a comprimento e não tem nada a ver, a princípio, com escoamento. É uma questão interessante aí a ser pensada. E a associação da viscosidade como sendo um atributo de substâncias mais pegajosas ou que tem um nível de adesão muito grande é algo que está inclusive ligado à origem da própria palavra viscosidade, que deriva da planta visco, ou como alguns chamam também de visgo. E essa planta ela gera frutos com uma polpa pegajosa que auxilia a adesão das sementes nos troncos de árvores ou alguma coisa assim, já que ela é uma espécie parasita. E antigamente essa polpa ela era utilizada para a confecção de armadilhas ou coisas assim, feitas para capturar pequenos animais, como aves ou coisas parecidas. E apesar dela não ser tão comum na cultura brasileira, ela é uma planta presente em várias tradições em países do hemisfério norte, especialmente tradições ligadas ao Natal. Um outro exemplo clássico, quando ela aparece, é no famoso mito de Baldur. Baldur era, na mitologia nórdica, filho de Frigga, e a mãe dele fez com que todas as coisas jurassem jamais ferir o filho dela. Porém, ela considerou que o visco, por ser uma plantinha inofensiva, ela poderia ficar de fora desse juramento. Isso não teria sido um problema se o Loki não tivesse descoberto esse pequeno detalhe. Mas ok, por mais que a noção de viscosidade seja algo comum, para a gente conseguir entender bem a origem dessa propriedade e como ela se relaciona com outras propriedades do fluido, a gente precisa ver ela com um pouco mais de detalhes. A definição formal que a gente costuma encontrar nos livros de mecânica dos fluidos é que a viscosidade ela é uma constante de proporcionalidade entre uma tensão de cisalhamento aplicado no fluido e uma taxa de deformação que vai ser resultante dessa tensão. E os fluidos que seguem essa relação, que a gente chama de lei de Newton da viscosidade, são chamados de fluidos newtonianos. Nem todos os fluidos seguem essa relação, mas nesse vídeo aqui eu vou focar, a princípio, nesses fluidos que seguem a lei de Newton, são os nossos fluidos newtonianos. E essa definição de viscosidade está totalmente associada com a hipótese do contínuo, quando a gente assume então que os fluidos eles se comportam como um material contínuo e não composto por partículas menores. E apesar de ser uma hipótese que pode ser facilmente falseada, ela é muito útil porque ela permite a gente descrever o fluido como um campo vetorial e utilizar as equações de conservação para estimar os campos de velocidade e pressão ao longo do meu escoamento. Mas uma maneira um pouco mais geral de pensar na viscosidade é como uma propriedade que ela funciona como uma mediadora do transporte de momento no meu fluido. Lembrando que momento é o produto da massa vezes a velocidade. Assim como, por exemplo, a condutividade térmica vai definir o quão bem um sólido consegue conduzir calor, a viscosidade vai estar relacionada com a facilidade de transporte de momento ao longo do meu fluido. E, de fato, a lei de Newton da viscosidade é uma das muitas leis constitutivas que existem na física que relacionam o fluxo de uma certa quantidade, ou seja, o quanto dessa quantidade passa por uma certa área durante um certo intervalo de tempo, com alguma força motriz que está causando essa transferência. Outros exemplos de leis constitutivas muito utilizadas são a lei de Hooke, a lei de Ohm, a própria lei de Fourier, que relaciona a transferência de calor com gradiente de temperatura, a lei de Fick, e várias outras leis que têm mais ou menos esse mesmo formato, de um fluxo igual a uma constante de proporcionalidade vezes uma força motriz. E a tensão de cisalhamento ela é uma medida de uma força que está sendo aplicada sobre uma área. Se a gente considerar no sistema internacional, a força aqui como unidade de Newton, ela é dada como o produto de uma massa vezes uma aceleração. Então, se a gente considerar a tensão de cisalhamento, ela vai ter unidades de massa vezes velocidade, que é o nosso momento, dividido por área vezes tempo. Ou seja, ela é exatamente o fluxo de momento que está sendo passado por essa superfície.
E a taxa de deformação, que aparece no outro lado, ela vai ser a força motriz para esse fluxo. Assim como, por exemplo, uma diferença de temperatura seria uma força motriz para um fluxo de calor. E essa taxa de deformação ela é representada como uma variação da velocidade ao longo da direção. Se eu imaginar um certo objeto onde parte dele está se deslocando com uma velocidade e uma outra parte com outra velocidade, isso vai gerar uma deformação nesse meu objeto. Por isso, então, isso é chamado de uma taxa de deformação. E devido às interações internas do meu fluido, essa taxa de deformação vai gerar uma tensão nos elementos vizinhos e a intensidade dessa tensão vai ser mediada pela viscosidade. E para me ajudar a ilustrar aqui alguns aspectos básicos relacionados à viscosidade, eu vou contar com a ajuda de minha querida assistente Suzane. Suzane, por favor, diga oi para o pessoal. Me ajudem, esse lunático me mantém prisioneira há mais de 20 Suzane? anos. Se comporte e você vai ficar sem as suas cabeças de peixe essa semana. Muito bem. Suzane tem várias habilidades úteis aqui para a gente que podem auxiliar a gente a apresentar alguns conceitos básicos. Por exemplo, a capacidade de gerar quantidades infinitas de fluidos com viscosidades diferentes. Por favor, Suzane, comece com um fluido com baixa viscosidade, ou pode ser água ou alguma coisa assim. E a gente pode ver que quando sob efeito de uma tensão, pode ser resultante da própria gravidade, o fluido ele vai ser continuamente deformado, ou seja, ele vai ter uma taxa de deformação. No caso de um fluido com baixa viscosidade, essa tensão gera uma grande deformação nos meus elementos. E logo o fluido ele consegue, por exemplo, conforme ele vai interagindo com as paredes, ele acaba assumindo o formato do meu recipiente. E conforme mais fluido vai sendo alimentado, isso vai gerar tensões na minha superfície e essas tensões vão gerar deformações que são visualizadas na forma de ondas na minha superfície. Muito bem, agora Suzane, por favor, faça a mesma coisa com um fluido com uma viscosidade bem alta. E a gente pode ver que nesse caso, mesmo mantendo uma mesma tensão associada à gravidade presente, a minha taxa de deformação ela é muito menor. Ou seja, o produto viscosidade vezes taxa de deformação continua sendo igual à minha tensão de cisalhamento. Nesse caso, o fluido ele leva muito mais tempo para assumir o formato do meu recipiente e aquelas ondas que a gente observava antes, claramente aqui não podem ser mais observadas. E para entender a origem da viscosidade, a gente vai ter que deixar um pouco de lado a hipótese do contínuo e pensar agora no fluido como sendo, de fato, uma substância composta por partículas menores, como no caso aqui moléculas, ou de modo geral podemos pensar como partículas que não podem mais ser divididas. A viscosidade ela é uma propriedade que ela vai ter origem nas interações entre essas partículas e ela emerge como algo macroscópico que vai estar associado ao meu escoamento, ao comportamento macroscópico do meu fluido. Pensando agora num fluido como sendo composto por um conjunto de partículas, conforme uma partícula dessas se desloca, ela vai interagir com as partículas vizinhas e transferir momento para essas partículas. E agora eu vou usar uma outra habilidade muito útil da minha assistente Suzane, que é a capacidade de deslocar partículas individuais dentro de um fluido. Considerando primeiro um caso hipotético de um fluido com viscosidade nula, conforme uma partícula se desloca nesse fluido, as demais permanecem inalteradas. Ou seja, essa taxa de deformação que está sendo aplicada numa partícula não gera tensão nenhuma nas partículas vizinhas. Agora, pensando no limite oposto, no fluido com viscosidade infinita, conforme eu induzo uma deformação em uma dessas partículas, essa deformação vai gerar uma tensão muito alta nas partículas vizinhas, de modo com que elas vão todas adquirir a mesma velocidade. E, em última instância, o fluido vai se comportar como sólido. E no meio do caminho entre esses dois limites, nós temos os fluidos reais, onde uma parte do momento é transportado para as partículas vizinhas. Mas como acontece esse transporte de momento entre as partículas? Bom, existem dois mecanismos que são muito importantes para isso. O primeiro é simplesmente a colisão entre as partículas, já que duas partículas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas além disso, nós temos que lembrar que essas partículas elas possui um campo eletromagnético associado. E esse campo eletromagnético vai gerar forças intermoleculares. E essas forças também vão contribuir para o transporte de momento.
E a importância relativa desses dois mecanismos vai depender muito do tipo de fluido que eu estou analisando. No caso dos gases, por exemplo, as forças intermoleculares costumam ser desprezíveis, de modo que as colisões são as grandes responsáveis pelo transporte de momento. Mesmo utilizando modelos simplificados, como por exemplo o modelo de esferas rígidas, em conjunto com a teoria cinética dos gases e modelos para interação com o potencial de Lennard-Jones, a gente já consegue estabelecer uma relação para a viscosidade com as propriedades do meu sistema, como pressão e temperatura. Essas relações mostram sempre uma grande dependência da viscosidade com a temperatura do meu fluido. No caso dos gases, a gente observa um aumento na viscosidade mais ou menos proporcional à raiz quadrada da temperatura, ou seja, conforme a temperatura aumenta, a viscosidade também aumenta. Isso faz sentido, se a gente pensar que a viscosidade ela advém das interações entre as moléculas, aumentando a temperatura, eu aumento o movimento aleatório das moléculas, logo eu tenho mais colisões, isso facilita o transporte de momento. E essa relação de aumento da viscosidade com a temperatura, ela é algo pouco intuitivo, porque a gente sabe da nossa experiência cotidiana que no caso dos líquidos, a viscosidade ela diminui bastante conforme eu aumento a temperatura. Porém, nos líquidos, as forças de colisões elas são muito menos importantes do que as forças intermoleculares. E nesse caso, o aumento no grau de agitação das moléculas associado com o aumento da temperatura, isso facilita com que uma molécula escape da esfera de influência de uma partícula vizinha. E isso emerge como uma diminuição na viscosidade do meu fluido. E existem modelos teóricos mais complexos para analisar essa relação, mas de modo geral a gente observa uma relação exponencial entre a viscosidade e a temperatura, sendo que modelos muito utilizados, como a equação de Andrade, possuem um formato parecido com a equação de Arrhenius. E esse é um dos parâmetros fundamentais que tem que ser muito bem controlados quando for ser realizada uma medição experimental da viscosidade. A temperatura tem que ser muito bem conhecida e controlada ao longo do experimento. Normalmente os equipamentos que fazem essa medição, os chamados viscosímetros, eles já possuem algum mecanismo para controlar a temperatura. Próximo vídeo, vamos conversar um pouco melhor sobre esses equipamentos, como eles operam, os diferentes tipos de viscosímetros que existem e como a gente pode utilizar as medições deles para estimar os valores de viscosidade. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.